Portanto, este PC é algo diferente. Você provavelmente sabe que eu não uso PC sRGB, mas este parece bom e é um PC de muito bom gosto. E não só isso, também faz todo o sentido porque isto é construído assim, tem algumas funcionalidades, e também. Espere um segundo, o que é isso aí? Esqueça isso. É aqui que as coisas estão. Tudo isso é PC de edição de vídeo Intel e... Isso é uma construção do Threadripper? Esse PC, sim. Isso tem um Threadripper. $5.000 Threadripper CV. Uau! E esse é o RX 7900XDX Limited Edition aí? Sim, está certo. Na verdade são dois. Há o melhor da AMD e o pior da Intel. Ah, entendo o que você está fazendo aí. Intel Quick Sync no êmbolo Threadripper. Vai ser um equipamento de edição incrível, não é? Você está me dizendo. Esse bebê custa $500, menos 10 mil. Menino mau. E você não vai falar sobre isso? Você está com medo, não está? Eu não estou assustado. Você está assustado? Você quer que eu fale sobre isso? Eu falarei sobre isso. Bem, vá em frente então. Eu não acho que você esteja pronto para isso. Eu nasci pronto. Vamos, querido. Bem, vamos retroceder e realmente construir o PC. E tenho algumas coisas a revelar sobre o Threadripper Duo GPU PC. Eles estão convidando você para fazer o teste psicológico e participar do sorteio de Natal. Para participar, basta clicar no link da descrição do vídeo abaixo e responder apenas algumas perguntas simples. A conclusão do teste leva apenas cerca de 1 minuto. Após a conclusão do teste, você poderá encontrar seu traço de caráter por grupo de equipe. Aparentemente sou um fanático por equipamentos. Bem, não posso dizer que o teste não funcionou. Descubra seu traço de caráter e fique à vontade para compartilhar os resultados nas redes sociais. E não se esqueça de rolar mais para baixo e participar do sorteio. Você pode ganhar um desses 5 prêmios aqui. Confira o grupo da equipe e seu evento de Natal. Determine seu caráter interior por meio dos links na descrição do vídeo abaixo. E não esqueça de participar do sorteio. E é assim que você entra nesta placa-mãe. Este é o Threadripper Ryzen Threadripper 7980X de 64 núcleos. E então o Threadripper entra assim mesmo. Em seguida, retiramos a tampa do soquete. Verifique novamente se não há nada dentro. Nada na CPU também. Então, quando isso for feito, clicaremos ali embaixo. Sim, isso parece bom. Agora, é muito importante que você use esta chave real incluída, porque ela tem uma espécie de embreagem de segurança para colocar exatamente a tensão certa nisso, mesmo que você possa obter um kit iFixit que potencialmente tem o mesmo tipo de extremidade. E você poderia usar a chave de fenda aqui. Mas não. Isso não é uma boa ideia. Porque você pode apertar demais ou insuficientemente o parafuso, o que não é bom. Agora, para esta construção ou para análises de CPU, a AMD realmente enviou o NZXT Kraken 360mm Tile, para o qual eu teria que usar este suporte. Você sabe, nós colocaríamos lá assim mesmo. Mas o que não gosto nisso e porque não recomendo é porque não cobre todo o IHS. Com esses novos núcleos Threadripper 64, você tem essas matrizes indo até o lado, e elas estão um pouco para o lado também, o que queremos ter certeza de que o calor seja coberto em todos eles. E é por isso que quero usar este Lictech TR42 da Animax. E isso cobre todo o IHS disso. Agora, esta é uma caixa antiga para isso, mas na verdade esta é a segunda versão do cooler. Eles têm um novo design. Eu tenho o segundo lá também em algum lugar. Mas, pelo que posso dizer, acho que os orifícios dos encaixes aqui são exatamente os mesmos que fizemos no anterior. O soquete SP5, SP6 anterior. Como era chamado o soquete do anterior? STRX40, o soquete das placas-mãe WRX80. Eu os verifiquei.
Eles deveriam estar fazendo fila. Então, vou comprar este porque é uma nova plataforma. Ainda não há nada lá fora. Não sei todas as informações, mas é isso que vamos buscar. Bem, não sou um grande fã do design disso. Não acho que isso pareça particularmente bom. Acho que existem designs melhores por aí, mas acredito que ele seja instalado assim. Estrondo. Vai lá assim. Então o que teremos que fazer agora é levar esses pequeninos para lá. Então isso cobre o IHS perfeitamente. E como posso ver, todos os slots de RAM também em ambos os lados estão muito bem cobertos. Então isso vai funcionar muito bem. Então, antes de colocarmos esse, vou pegar os pentes de RAM agora. Então este é o G-Skill Zeta R5 Neo. Na verdade, este é um kit de RAM bastante rápido. Portanto, são 64 megatransferências por segundo, CL32. Isso é muito bom. E 4 deles ao todo 128 GB. Tenha em mente que esta plataforma na verdade suporta 1 TB de RAM nesta placa-mãe. Mas acho que ainda não existem esses kits por aí. Na verdade, não vou colocar esses ainda só porque estou fazendo a pasta térmica. Caso contrário, não poderei espalhá-lo bem como quero. Um toque de álcool. Muita gente não gosta que eu use papel higiênico para isso, mas acho que vai funcionar. Papel higiênico para isso. Mas aqui está o que eu faço. Primeiramente vou limpar com papel higiênico. E se sobrar algum pedacinho do papel higiênico, estou limpando com um pano de microfibra. Deixando tudo legal. Olhe para isso. Algum tipo de oxidação e tudo o que está acontecendo aqui. Ok, isso é um pouco melhor. Isso provavelmente foi um pouco demais. Ainda tem um pouco ali. Vou colocar os DIN sticks agora. Agora os SSDs. Para isso, usaremos 2 drives, um para o SO e outro para o projeto como criador. Há 2 e 2 SSDs embaixo deste dissipador de calor. Ambos são slots Gen 5 e slots X4. E eu tenho uma unidade Gen 5, a ADATA Legend 970. Mas isso vem com dissipador de calor, o que significa que terei que colocar outro lá. Isso também vem com um dissipador de calor. Então não tenho certeza se a placa gráfica vai realmente passar por cima deles com o dissipador de calor quando o dissipador de calor estiver tão alto. Então, como você pode ver, se eu conectar este ali, será mais alto do que isso. Portanto, pode realmente atingir as placas gráficas. Então não posso usar esse. Mas vou com o segundo melhor. Eu tenho a unidade Solidim PE44 Pro de 1 TB, que é uma das minhas unidades favoritas de todos os tempos, porque é muito boa em velocidades aleatórias de leitura e gravação. E para uma unidade de sistema operacional, essa é a unidade perfeita para isso. A viagem todos os dias durante os próximos 5 anos. E isso ainda é um período de garantia, o que significa apenas uma unidade muito durável. Tirando os 2 dissipadores de calor aqui. Então, para o caso, usaremos algo especial. Vou ter que tirar isso um pouco do caminho. Este é um santuário asa. E é muito interessante porque é como uma base de cubo. O layout da placa-mãe é realmente plano. A GPU vai funcionar na vertical assim. Você verá que a placa-mãe está lá. Mas primeiro preciso descobrir, ok, tudo acaba assim, eu acho. Os painéis laterais literalmente saltam assim. E o mesmo acontece com o painel traseiro aqui, que é todo de malha, o que estiver na frente. Todos esses painéis laterais também saem. Isso é tudo na frente e nas laterais. Há uma pequena escotilha aqui atrás, o que é muito legal, na verdade, porque quando ela for removida, você poderá literalmente ter acesso aos seus discos rígidos, que aqui terão nossos parafusos. Espero que haja algumas instruções lá dentro também. Ok, você precisa baixá-lo de lá. Então acho que vou colocar este de volta porque não preciso de acesso a esse trecho.
Então acho que o que vamos fazer é apenas colocar a placa-mãe. Ok, a desvantagem é que nenhum dos impasses da placa-mãe são protuberâncias. Então a placa-mãe simplesmente desliza e você tem que parafusá-la imediatamente. Ok, e agora este I/O poderia seguir este caminho, por exemplo, e poderia soprar o ar para dentro e então este poderia soprar o ar para fora. Ou poderíamos fazer com que isso soprasse o ar de lá. E então vem daqui. Então o fluxo de ar vem assim. Mas também há GPUs que estão produzindo ar que realmente sobe e então acho que provavelmente vão aquecer o radiador porque estarão muito quentes aqui porque não o sopram exatamente. Então, se conseguirmos fazer com que entre daqui e depois saia dali e também pelos lados e depois saia daí, o que neste momento parece que esta é a orientação correta. Mas os cabos. Os cabos. Os cabos devem estar aqui. E então você pode ver que eles vão descer e você pode esconder os cabos por aqui. Sim, do jeito errado. Então terei que trocá-los. Então agora que as ventoinhas foram trocadas, o que podemos fazer é fazer com que todos esses cabos passem por esse buraco no meio. Agora vou pegar alguns cabos de ventilador normais. Eu tenho essas ventoinhas como os parafusos longos do I/O, mas só para facilitar, vou trapacear um pouco e colocar esses parafusos de ventoinha que vão segurar o I/O aqui. Ok, 4 destes servirão. Na verdade, 3 deles servirão. E agora, uma vez que esses cabos descem de lá, você pode desfazer isso e retirá-los e colocar tudo isso aqui. Você tira isso e coloca tudo bem lá, o que significa que você pode esconder todos os cabos que entram. Isso vai lá em cima. Este é o ventilador da CPU. Os cabeçalhos logo atrás. Veja, podemos conectá-lo lá. O resto dos cabos vai para lá assim mesmo. Agora, veja como isso é limpo. Literalmente não há nenhum cabo mostrado. Tudo simplesmente vai para lá. Vai lá, olhe para isso. Todos esses cabos daqui de baixo. Agora vem a parte em que instalamos a GPU, e é aqui que as coisas ficam bem interessantes. Quero ver se podemos realmente instalar todas as 3 GPUs. O melhor da Intel, o melhor da AMD e o melhor da Nvidia. Eu vou buscá-los. Teremos que começar a tentar ver onde isso vai caber, mas terei que tirar tudo isso. Ok, o interessante aqui é porque a frente tem 16 slots, ou seja, 16 slots, e até a parte inferior, são 16 slots. Mas o slot 16 na parte inferior ocupa apenas um slot porque esse pedacinho na lateral aqui vai atrapalhar. Então, sim, veja, se você colocar alguma coisa lá embaixo, você não conseguirá entrar. Vamos tentar isso primeiro. Então, se formos até o topo, você realmente não acha que pode conectar nada aqui no slot secundário. Isso será muito apertado. Temos a AMD. Esta é a Radeon 79XDX. Ok, construído aqui. E se você conectar aquele ali, boom, esse será o que está no fundo. Se quisermos executar um 1419 aqui também. Na verdade cabe. Então agora a 1497.9xDX, embora a placa 1490, acredito que seja um slot X8. Então ele vai rodar PCIe Gen 4 X8. Então esse é um lugar interessante aqui onde na verdade temos espaço para apenas 2 cartões. Isso é o que quero dizer sobre esta placa-mãe. Seria incrível se esse slot aqui estivesse ali, porque então você poderia colocar uma placa completa de 3 slots na frente ou uma placa de 2 slots e meio na frente, e então outra como X16 bem ali.
Então eu sinto que isso é uma perda de tempo, mesmo que essa pequena bateria que poderia estar acima dela e que está ali dentro fizesse mais sentido. Mas isso não acontece agora. Portanto, apenas cobre esse slot. Então você não pode colocar uma GPU lá. E eu gostaria que este gabinete fosse assim, muito mais amplo, porque então você poderia realmente utilizar esse slot inferior ali. Mais alguns slots e você pode colocar um cartão completo aqui. Mas acho que a culpa é deste caso. Então, o que vou fazer é instalar a fonte de alimentação. Para isso usaremos a fonte de alimentação Seasonic Prime PX1600 watts. PX1600. Agora esse bad boy vai nos dar energia suficiente para alimentar tudo. Então, vamos conectar algumas coisas. Agora, mais uma coisa é porque esta é uma IATX, o que significa placa-mãe ATX estendida, porque ela se destaca um pouco mais que uma placa ATX normal. São buracos onde você pode colocar a alimentação da placa-mãe de 24 pinos, ou essas alimentações PCA aqui. Eles meio que cobriram. Então eu tive que tirar esses parafusos para levantar um pouco a placa-mãe e empurrá-los para baixo. Há um belo recorte na placa-mãe ali. Mas por outro lado, é um pouco mais caro. Lá embaixo, não podemos usar esses slots, infelizmente. Tudo bem, já se passou 1 minuto desde esta construção e, na verdade, eu meio que a construí. Mas agora teremos que concluí-lo porque decidi realmente testar a CPU S-Threadripper antes de concluir a construção. E então terei que repetir meia parte ou algo assim. Tem algumas coisas que eu fiz e temos que configurar ou passar por alguns problemas para realmente chegar ao visual do PC que estou querendo aqui. E isso é muito importante aqui porque algumas placas-mãe de PC topo de linha não possuem certos recursos. Se você quiser ter uma certa aparência, aqui está o que quero dizer. Esta placa-mãe não possui um conector a RGB. Então, se você tiver ventoinhas RGB como as que vêm com o case, você não será capaz de controlá-las porque não há nem mesmo um controlador que vem com o case que você possa literalmente simplesmente, você sabe, percorrer as cores ou algo parecido. Eles simplesmente não estarão ligados porque não há como conectá-los. Então você tem que olhar, ok, quais são algumas das opções? Como você pode controlá-los? Você pode conseguir um controlador simples que literalmente percorre as cores ou algo parecido. O que eu escolhi foi este Corsair IQ Commander Core XD. E este aqui tem cabeçalhos RGB, os 6 cabeçalhos RGB que você pode controlar separadamente no software aí. E há alguns conectores de ventilador, se você quiser controlá-los também, bem como conectores de temperatura. E então algumas tiras tipo RGB e coisas assim. Há 2 cabeçalhos de temperatura também. Mas então você pode estar dizendo, sim, mas esses conectores RGB são completamente diferentes do que você vê em uma placa-mãe normal. Ou o habitual cabeçalho RGB de 5 volts. E é por isso que comprei esses pequenos cabos conversores. E assim por diante. Existem diferentes empresas que fabricam cabos como esses conversores. Então comprei 5, acho que 5 desses cabos. Assim como o futuro também. Quando preciso usar essa coisa da Corsair, mas na verdade não tenho cabeçalho RGB. Se você quiser fazer isso com esta placa, por exemplo, então você vai ter que usar algo assim. Você tem RGB separado para os ventiladores no meio. E então do lado ali, você tem pequenos cantos que você pode controlar separadamente. E isso adiciona um efeito muito bom. Além disso, eles também têm um desempenho muito bom. Um pouco caro. Mas neste ponto, nesta construção de PC, quer saber? Isso realmente não importa. Agora, mantive as ventoinhas inferiores aqui exatamente iguais porque pensei que você não veria realmente o RGB ali e elas apenas brilhariam em vermelho no PC. Portanto, não faz sentido realmente alterá-los. Então eu os mantive iguais. Os fãs no I/O. Vou manter a parte traseira exatamente igual aos ventiladores padrão, porque você não os verá quando o painel estiver colocado na parte traseira. Mas estes também vão aparecer. Então, eles vão realmente empurrar e puxar a configuração. Eu sei que não é o ideal.
Deveríamos usar os mesmos fãs. Mas honestamente, agora está tudo bem. E então vamos empurrar o ar para dentro e ele sai pela lateral. Portanto, o fluxo de ar entra pela lateral e sai pela parte de trás. Quero criar uma pressão de ar positiva lá. Além disso, há algum gerenciamento de cabos. Mas agora sei que está tudo funcionando. E agora tenho que retirar o Threadripper de 32 núcleos e colocar o de 64 núcleos novamente. Retire a GPU de teste e coloque as GPUs corretas. Então vamos. Ok, então a CPU agora está instalada novamente e o RGB e o cabeçote da bomba também funcionam bem e ficam bem escondidos. Então agora vamos instalar as GPUs e vamos usar o Radeon 7900 XTX aqui. E isso irá para o primeiro lugar. Desfaça um pouco a placa-mãe aqui para deslizar os 3 cabos de alimentação por aquele orifício ali dentro. Mas a placa-mãe cobre metade disso. Então, como a ponta é um pouco mais grossa, eles não passam. Mas agora, como posso levantar a ponta, posso fazê-los passar por um ou dois. Ok, parafusos de volta. Acabei de perceber que porque estamos usando esta GPU, ela também tem 2 conectores RGB de 5 volts aqui. Então eu poderia ter conectado esses ventiladores à GPU. Não teria sido um bom gerenciamento de cabos. Mas teria sido possível isso. Agora, o legal desse gabinete é que se você já roteou os cabos previamente, pode simplesmente abrir a parte traseira. Uma pequena tampa. E então faça com que seus SSDs ou discos rígidos de 3,5 polegadas cresçam, basta prendê-los lá. E você tem acesso fácil a eles, o que eu gosto bastante. Então tudo o que precisamos fazer agora é colocar novamente os painéis de vidro e tampa. Você pode ver como eles são cortados deste canto? E então as GPUs são realmente muito semelhantes. Conecte a energia. Ok. Momento da verdade. Está drenando a memória e outras coisas agora. Portanto, o fluxo de ar deve ser aquele dos ventiladores ali embaixo, sugando o ar daqui e de trás porque há painéis de malha ali. Então ele vai para lá, empurra para cima e depois empurra daqui também. E então empurre-o para fora por trás. Se você tiver na mesa, é muito bom. Também faço parte dos conectores de fone de ouvido e microfone tipo C do USB tipo A separadamente aqui. Então postando. Sim. Ok. Portanto, o PC está construído agora. Houve algumas coisas desde o último clipe, mas o que queremos saber agora é quão bom é este PC? Então, como você pode ver, aqui estamos. Se formos ao gerenciador de tarefas, podemos ver o Threadripper 7980 por 64 núcleos. Olha todos esses tópicos aí. Muitas coisas acontecendo. Memória 128 GB, 4 slots 6400 MB transferências por segundo, 2 SSDs, 2 núcleos. Temos a GPU Intel Arc e a Radeon 7900 XDX também. Então vamos abrir o monitor de hardware e ver quão boa é a CPU apenas no Cinebench. Ok, então vamos lá. Você está pronto para isso? Multinúcleo? Estrondo. Multicore obteve pico de 350 watts a 62 graus. Os fãs nem aumentaram porque foi muito rápido. E marcamos apenas 5.000 pontos, a menos de 100.000 pontos. Isso é absolutamente insano. Vamos mais uma vez. 66 atinge o pico ali e depois cai quando os fãs entram em 59. Olhe para isso. Quase 95.000 pontos quase. Isso é uma eficiência de energia absolutamente insana em comparação com o trabalho real realizado. Absolutamente insano. Então aqui está o que vamos fazer. Enquanto falamos sobre o restante dos benchmarks, vou deixar isso funcionar por 30 minutos. Absolutamente fixando isso aí. Ok, vamos zerar isso agora e depois ver quão altas estavam as temperaturas lá. Depois, velocidades médias de clock e todo tipo de coisa. O que isso fez?
O que isso fez? O que isso fez? Então é o seguinte. Se você for usar uma GPU muito semelhante ao iGPU, o que temos em sistemas normais, você poderá obter um desempenho de linha de tempo absolutamente insano, e também desempenho de renderização para a GPU AMD quando ela usar. Mas aqui estão alguns mas. Configurar isso não é tão simples quanto você imagina, e o software fica confuso sobre qual GPU usar. Então, eu estava testando o Premiere Pro 24 nisso e queria ver, ok, se apenas exportássemos um projeto enorme, qual seria a diferença entre ter a GPU Intel ou não ter a GPU Intel? Então, se você olhar os resultados, verá que com a GPU Intel e a AMD, exportamos o vídeo ou o projeto no Premiere Pro em 23 minutos e 56 segundos. Agora, lembre-se, este não é um projeto que utiliza apenas decodificação ou codificação de hardware. Portanto, há muitas coisas diferentes acontecendo na linha do tempo. Alguns codecs BRAW, alguns gráficos HO264, RAW265. Então, se o software fosse inteligente o suficiente, ele usaria o hardware correto em diferentes partes do vídeo para realmente codificá-lo e montá-lo, se isso fizer sentido. Mas agora pensei, ok, vamos tentar sem a GPU Intel. Desconectei a CPU Intel, GPU, desculpe, e depois fiz o mesmo teste novamente, exportei. Mas agora estamos exportando o vídeo com apenas 13 minutos e 25 segundos. Então, reduzimos quase pela metade o tempo de renderização ao não adicionar a GPU Intel, o que pensei, ok, isso é aleatório. Por que a exportação favorece a GPU Intel em detrimento da GPU AMD? Então pensei, vamos tentar o desempenho da linha do tempo porque fizemos os testes de carga da linha do tempo do Premiere Pro no canal. Então eu sei que existem diferentes codecs que funcionam em hardwares diferentes. E ao fazer os testes na linha do tempo, o PC sempre favorece a GPU Intel em vez da AMD, mesmo que em alguns pontos a AMD fosse muito melhor. Por exemplo, alguns dos codecs mais avançados, a AMD seria muito melhor, ou às vezes até a CPU seria muito melhor. Mas quer favorecer a GPU Intel. A GPU Intel possui apenas 6 GB de VRAM em comparação com os 24 da AMD. Então o interessante é que quase sempre favorece a Intel em detrimento da AMD, o que é um pouco interessante. E pode ser assim que a Adobe trabalha com isso, ou talvez não seja utilizado ou realmente otimizado para sistemas multi-GPU no Premiere Pro. Eu realmente espero que a Adobe conserte isso, ou talvez eu me dê o benefício da dúvida. E talvez eu tenha feito algo que não sabia fazer, ou de alguma forma funcionou. Como? Não sei, algum cenário em algum lugar, mas não consegui encontrar. Não consegui fazê-lo funcionar. Se alguém souber, por favor me deixe na seção de comentários abaixo. Mas espero que a Adobe resolva isso agora, porque quanto mais temos GPUs Intel de baixo custo, onde podemos simplesmente adicioná-las ao sistema, mesmo em placas NVIDIA, a maneira ideal seria colocar uma 1490 lá, uma placa AMD ali, uma placa Intel ali. E se o software pudesse utilizar e, você sabe, usar as melhores partes de todo o hardware, então esse seria o mundo ideal. Então, podemos obter o Intel Quick Sync no Threadripper? Sim, mas pode ter o custo de perder algumas das melhores GPUs. Por exemplo, se colocarmos um A770 lá com mais VRAM, teríamos menos gargalos, mas ainda utilizaria mais o A770 do que o 7900XDX, o que na verdade seria melhor em muitos casos. E também, se você pensar bem, a Intel possui mecanismos de mídia dupla e a AMD possui mecanismos de mídia dupla. Se a Adobe pudesse utilizar tudo isso, poderíamos obter um desempenho de codificação insano do vídeo. Se pudéssemos realmente utilizar todos, digamos que alguns deles trabalhem com esses frames, e alguns deles com essas frases e os façam funcionar ao mesmo tempo. Não quero que pareça uma coisa muito simples, mas seria um desempenho insano que a Apple nunca poderia superar porque a Apple tem, você sabe, apenas alguns mecanismos de mídia em suas GPUs e agora tudo está integrado. Mas agora com este sistema, temos a capacidade de atualizar, adicionar muitas GPUs e obter um desempenho insano do mecanismo de mídia. Eu sei que a AMD tem até placas codificadoras Xilinx. Por que não colocamos mais uma placa codificadora e utilizamos todos esses mecanismos de mídia dentro dela? O Premiere Pro deve ser o programa de edição de vídeo mais usado no mundo. Certamente esse programa seria o primeiro a apoiar realmente algo assim, especialmente em sistemas de ponta como esse.
Gostaríamos que isso realmente funcionasse porque agora esse Threadripper insano não parece necessariamente tão rápido quanto alguns dos sistemas Intel que você pode construir por 1/10 do preço, o que apenas mostra o gargalo no software para realmente utilizar todo o hardware. Isso é poderoso demais para isso. Mas vamos dar uma olhada em alguns dos resultados do benchmark porque executei todos os benchmarks de aplicativos criativos sem a GPU Intel, porque pensei que não iria prejudicar os resultados apenas tendo a GPU Intel lá. E quando eu estava testando isso com os sistemas para tentar ver qual GPU é utilizada nos benchmarks do DaVinci Resolve, por exemplo, sempre favorece a Intel em vez da AMD. Então, em primeiro lugar, no Photoshop, obtemos 1406 pontos. Eu sei que mostra a memória aqui como 4800 MHz, mas não mostra o perfil XMP ou XBOL ali. Na verdade, é 6400 este. E é muito bom. Na verdade, uma pontuação muito boa para o Photoshop, mas não é o melhor custo-benefício para o Photoshop. Conseguindo realmente essa pontuação para o Photoshop, você pode obtê-la com hardware muito mais barato, mas não é ruim. Então, o que estou mostrando é que você não ficará muito mais lento com o núcleo 64 se o Photoshop fizer parte do fluxo de trabalho. Digamos que fizesse parte do fluxo de trabalho, mas o Photoshop seria horrível. Você pensaria, ok, eu não conseguiria. Mas o que quero mostrar é que este Threadripper pode realmente fazer tudo. Não é o mais rápido no Photoshop, mas também não é lento. É muito bom lá em cima. Então, no DaVinci Resolve, obtemos pontuações bastante insanas aqui. Mais de 3.000 no geral estendido e padrão é 3.500. Como você pode ver, a pontuação do Fusion também é muito alta devido ao desempenho de núcleo único e assim por diante. E efeitos de GPU 190. Portanto, o 7900 XTX realmente brilha no DaVinci Resolve. Faz um trabalho muito, muito bom. No Lightroom Classic, obtemos 1885, que está bem no topo, se não a melhor pontuação que já alcancei. Cerca de 1% dos melhores PCS que já testei em pontuações ativas e passivas. A pontuação passiva é especialmente impressionante por causa de todos os 64 núcleos, mas ainda não conseguimos utilizar todos esses núcleos. O de 32 núcleos teria um desempenho muito, muito semelhante apenas para exportações do Lightroom, por exemplo, pontuações passivas. E agora no Premiere Pro, a pontuação geral estendida é 861 e a pontuação geral é 1191. Pontuação muito impressionante também, especialmente as pontuações longas de GOP e intraframe. Se estivermos olhando para o padrão ou estendido para lá também. Esses são os codecs H264 e H265, e esses núcleos são muito, muito bons. Então, se você está trabalhando com isso, com aquela GPU que acelera esses mecanismos de mídia, é muito, muito bom reproduzir o back-end ali. Curiosamente, eu esperava que a pontuação bruta fosse um pouco melhor aqui. Pontuação bruta estendida. É muito, muito bom, mas não muito melhor do que o que vemos em alguns dos outros CPUs convencionais, porque o núcleo de 64 núcleos tem um poder insano para avançar. Teríamos que fazer uma transmissão ao vivo disso. Estamos testando assim e talvez como a Intel lado a lado para ver qual seria realmente melhor. E finalmente, After Effects, pontuação geral 1419. Você pode ver novamente, pontuações muito altas. A pontuação multicore é absolutamente insana. E talvez a visualização da RAM, mas o rastreamento é um pouco menor. O Ryzen 9 7950X, por exemplo, seria melhor no rastreamento. Portanto, dependendo do que você está fazendo e de todos esses benchmarks, a observação muito importante é que você deseja apenas observar as pontuações que são relevantes para o seu fluxo de trabalho. Se você não usa determinados codecs ou apenas trabalha com isso ou aquilo, escolha esses bits e esses serão os relevantes para você. Às vezes, a pontuação geral não é realmente relevante para você. As pontuações inferiores ou semelhantes às subpontuações podem ser muito mais relevantes para você. Outra coisa que quero mencionar é que quando você coloca o hardware no lugar, o 64 abre, então essas ventoinhas piscam. O Corsair IQ em hardware 64. Eles não gostam de trabalhar juntos. Então, só para você saber, se isso começar a piscar, é por causa disso. Mostro mais tarde, quando fechar, o flash desaparece. Agora estamos executando este teste aqui consecutivamente por cerca de 15 minutos. E se estamos olhando nossos resultados agora, vou encerrar agora. Como você pode ver, atingimos o pico de 72,4 graus. 100% de utilização, 350 watts. Alguns desses CC morrem ali, como você pode ver 87. Isso foi um pouco mais alto lá. VRM1, VRM2, 60, 59 graus. Tudo bem aí também. Você pode ver que os ventiladores do dissipador de calor estão funcionando bem rápido. 5000 RPM lá. Eles estão correndo muito rápido.
Eles são fãs muito pequenos, mas estão tentando esfriar aquele bebê lá embaixo. Os DDR5S são um pouco quentes lá. 73 também. 75 no máximo, cerca de 70 graus como vocês podem ver aí. Onde eles estão? Ah, sim, são eles que estão próximos aos VRMS no topo. Na verdade, esses canais são bastante quentes. Como você pode ver, os superiores, onde estão? Eles agora estão esfriando lá, mas 73,8 e 60. Você deseja ter um bom fluxo de ar neste gabinete. Mas esta é uma das desvantagens deste gabinete, que por causa do fluxo de ar, ele não permite o fluxo de ar sobre a placa-mãe. Portanto, não há nada realmente acontecendo nos VRMS, apenas nos ventiladores por causa dessa configuração estabelecida. Ele meio que sopra por cima e todo o ar quente sai por trás. Mas isso não é ideal para a placa-mãe. Seria muito melhor em uma ingestão lateral convencional. Sopra na placa-mãe e sai pela parte traseira. Esse tipo de fluxo de ar seria muito melhor para as temperaturas da placa-mãe e do VRM. Então, algumas dicas muito importantes quando você está pensando em construir isso. Primeiro, o I/O de 360 mm para esta CPU é absolutamente incrível. Agora, eu recomendo fortemente a substituição das ventoinhas incluídas porque nesta configuração elas não são muito boas em puxar o ar através de uma malha na frente. Eles talvez sejam bons se estiverem montados na parte superior e houver fluxo de ar livre e eles apenas o empurrarem de cima para baixo. Mas nesta configuração eles não são tão bons. A parte superior, em vez da entrada de cima, porque assim você teria um fluxo de ar um pouco melhor. No momento, sinto que está se confundindo com muita turbulência e o fluxo de ar não está tão otimizado como se tivéssemos ingerido a partir daí. E então eu tirarei do topo e sairei com isso. Número 3, acho que este é um caso muito interessante. Parece muito legal. Tem muitos recursos de usabilidade que eu gosto. Acho que o painel frontal aqui e quando colocado na mesa parece muito, muito bom. Mas talvez o estabelecido. A opção aí não é tão boa, mas é muito fácil mudar algumas coisas ou abrir os painéis laterais. Se você deseja acessar algo ou apenas consertar algo muito rapidamente, é muito fácil fazer isso e adicionar discos rígidos ou removê-los. Muito bom também. Agora, acho que este é o fim do vídeo. Bem, você pode estar realmente errado porque o fim chega muito repentinamente. Depois de verificar os links na descrição abaixo, há uma última coisa muito importante que quero que você lembre, porque isso mudará tudo. Como você vai construir as peças, se vai construí-las ou não. Então, muito importante, lembre-se desta coisa número 1 que é muito, muito crucial: nunca, jamais conte.